Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, a esta quinta-feira maravilhosa aqui na Serra, Hum. aqui na Serra, ao nosso amigo Valmir Freitas, muito boa noite, seja bem-vindo, mesmo que Obrigado. virtualmente, à nossa casa. Hoje teremos a nossa irmã Rita Azambuja na harmonização, Duanes Flores na prece inicial e Aline Azeredo na prece final. Que nós possamos abrir as nossas mentes, nossos corações, para absorver tudo que o nosso irmão Valmir trouxe para dividir conosco. Lembrando que estamos estudando esta sétima obra dessa coletânea de 13 obras trazida pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, ditada pelo nosso querido André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Hoje estudaremos o capítulo 5, intitulado Valiosos Apontamentos. Rita, com você, querida. Boa noite, do livro Senda para Deus, do médium Francisco Cândido Xavier, Emmanuel. O trechinho é ser feliz. Podes sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem esperar destaque. Conserve a disciplina de teus próprios impulsos. Não faças compra alguma que não possas pagar. Em matéria de afeto, vive em teus compromissos. Deus ajuda, porém, a quem busca ajudar-se. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora, elevemos o nosso coração, o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, de infinita bondade e misericórdia. Agradecemos pela oportunidade deste momento de aprendizado, de luz, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para compreender os ensinamentos, fortalecendo sempre a nossa fé e a nossa caminhada no bem, para o bem e pelo bem. Que a paz e a harmonia envolvam todos que estão aqui presentes e que possamos sair desse estudo renovados e inspirados. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Duane. Obrigado, Rita. Mais uma vez, boa noite, Valmir. Valmir, Obrigado. que irá estar conosco nessa noite de quinta-feira. Ele é do Centro Espírita Luz e Caridade, Luz, lá luz e em verdade. Luz e Verdade, perdão. Isso. Muito obrigado, Valmir. De Campo Grande, no Rio de Janeiro. Valmir, a palavra é sua e seja bem-vindo, Valmir. Obrigado. Meus queridos irmãos, boa noite, né? Que Jesus nos abençoe, que nós possamos produzir boas reflexões em conjunto, né? Estudar em grupo é uma alegria e tem um sentido diferente, porque nós interagimos uns com os outros. Então, nós estudamos com alegria, né? Nós estudamos aproveitando também as reflexões dos companheiros. Isso é muito agradável, é muito produtivo, não é? Então, nós vamos analisar hoje o capítulo 5 do livro Entre a Terra e o Céu, um livro que foi lançado em 1954, né? Já faz um tempo, mas que traz grandes contribuições para nós. Eu vou ler algumas passagens e vou tecendo os comentários. Então, o capítulo 5 começa assim: Alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. E aí, naturalmente que esse capítulo ele trata do desdobramento da história, né? Então, a história é que existem dois espíritos que estão rumando para o mar.
e a equipe espiritual chega lá um pouco antes da Odila, né? E esqueci agora o nome dela, da Zulmira. E André começa a descrever o que se encontra, o que está acontecendo lá. Então ele diz assim: desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, salientava-se grande número de enfermos. Então ele vai falar de anciões, anciãs, mulheres, crianças, não é, que comparecem lá em busca de ajuda. E ele diz assim: conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além. E o ar, efetivamente, confrontado ao que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. E agora ele vai fazer um arremate, né, dizendo o seguinte: o oceano é miraculoso reservatório de forças. É, esse é o diálogo de Clarencio, né? Que está falando aqui é Clarencio. É, a- é, Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos, direta ou indiretamente, associados aos fluidos da matéria densa. Então, André está revelando para nós, né, uma característica, né, uma finalidade especial do mar, que é ser a fonte de produção de recursos que são aproveitados, né, ou que são direcionados aos companheiros que ainda estão do corpo e que se desdobram em estado de sono e comparecem àquele local para serem socorridos. Também comparecem desencarnados em situação de necessidade, né, de ajuda, né, precisando de ajuda. E quando a gente olha o mar, não é só com os olhos físicos, é, já nos impõe o mar um imenso respeito. Mas percebemos que ele tem muito mais do que isso, né? Do que ser essa fonte encantadora, né? E majestosa de vida biológica. Ele também é a fonte desses recursos utilizados pela espiritualidade amiga para nos socorrer. E aí é, a narrativa caminha, né, para focar uma senhora que estava lá, em estado de desdobramento, né? Mas numa situação muito difícil, porque ela estava com câncer. Então, diz André assim: passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito torsal à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. E aí Clarencio vai explicar. Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. É, é muito interessante isso aqui, né? Porque às vezes a gente não nota, a gente é muito voltado para o que é físico, né? Para o que nos fere os sentidos.
e nós meio que passamos batidos pela questão da assistência espiritual. Essa companheira, atravessando uma situação dolorosa de câncer, é, ela era assistida pelo plano espiritual. Mas nós vamos verificar aqui que o plano espiritual não pode retirar, né, a sua dificuldade, mas ele pode amenizar, né? Ele pode suavizar essa dor. Então, André diz assim, mas objetei curioso, esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? André está preocupado com o resultado, né, da ação. E aí, Clarence diz assim: é, eu vou, re- eu vou reduzir aqui a resposta, não vou ler exatamente o parágrafo inteiro, porque ficaria muito longo, né? Eu vou falar apenas aquilo que nos chama a atenção aqui. Ele diz assim: atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas. Então, a situação dessa companheira, não é, que sofria de câncer, já pela narrativa no estágio adiantado, mas sendo socorrida, né, tendo o seu perispírito recebido recursos que lhe são, que lhe são passados, né, por esses companheiros que a ajudam durante o sono. E aqui a gente já pode fazer uma reflexão sobre a importância, né, da nossa preparação para o sono, porque é o momento em que nós vamos, né, a hora do recreio, que nós vamos entrar em contato mais direto com o mundo espiritual. E, naturalmente, devemos nos preparar pela prece, pelo desejo sincero de praticar o bem, pela vontade consciente de se colocar à disposição da espiritualidade, porque o momento do sono é o momento da hora do recreio. Os espíritos dizem, perdão, que muitos companheiros das altas esferas, quando vêm à Terra é, em condições de reencarnar, né? Quando reencarnam na Terra, aceitam essa tarefa porque sabem que há a hora do recreio, ou seja, porque sabem que durante o sono eles poderão revisitar as paragens de onde saíram, né? Eles poderão é, entrar em contato com aqueles que lhes são queridos e assim retemperar o próprio espírito para que no dia seguinte eles continuem a luta. Então, aqui trata-se de uma pessoa com um problema sério de saúde, grave mesmo. Entretanto, isso cabe a todos nós, né? Uma vez que somos espíritos e por isso temos a hora do recreio. Então, devemos nos preocupar com isso. Segue a narrativa. Não é? O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta, e desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifeste. Ou seja, a doença, antes de se apresentar no corpo físico, ela é um desequilíbrio da alma. Então, ela atinge o corpo espiritual.
e é o corpo espiritual que precisa ser tratado, não é? É, há, naturalmente, o papel dos médicos, não é? Que são necessários e insubstituíveis na sua tarefa de cuidar do corpo físico. Mas, sendo o espírito um complexo é, que envolve o corpo espiritual e a própria individualidade mortal, naturalmente é que muitos males que se manifestam na matéria têm origem no comportamento ou na mente desequilibrada do espírito. Então, primeiro precisa ser tratado o perispírito, como nesse caso. É muito interessante a gente observar a quantidade de companheiros que chegam aos centros espíritas, carregando suas mazelas, né? Suas dificuldades e suas enfermidades. E não é difícil, às vezes, fazer essa ligação entre a, a enfermidade que a pessoa está tendo e a forma como ela raciocina, como ela pensa e como ela sente. Então, tratar do perispírito é o recurso que os companheiros espirituais é, realizam, né? Mas que esse recurso atenua o sofrimento do espírito, né? Porque é o espírito que está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio se materializa, digamos assim, no corpo físico. Mesmo quando se trata de uma questão, né, em que a pessoa tenha que desencarnar daquela forma, porque até já estava previsto na programação reencarnatória, o corpo espiritual precisa ser tratado, porque é ele que sustenta a vida biológica, e quando ocorre o fenômeno da morte, com a ruptura, não é, do cordão fluídico, o que torna impossível o retorno à vida física, é, mesmo aí o espírito ele precisa ser tratado, né? Porque o corpo é aquela veste que vai durar um tempo, tem prazo de validade, terminou o prazo de validade, ele se descompensa, né? E ele encerra a sua atividade. E o espírito continua. E o perispírito continua, né? Porque espírito e perispírito são indissociáveis. A gente separa, teoricamente, para entender o que é uma coisa e o que é outra, mas na prática são indissociáveis, né? Vamos continuar aqui. Então, diz aqui. Diz aqui Clarencio, grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas, né? Então, é, o perispírito acompanha o espírito, ó, né? E, na verdade, ele não há espírito sem perispírito, né? O que acontece é que, à medida que o espírito progride, né, até as mais altas culminâncias. Esse perispírito ele vai se tornando mais diáfano, mais claro, mais transparente, menos materializado e, portanto, menos comprometido com a matéria, né? Entretanto, o espírito jamais fica sem o perispírito. Continuamos aqui. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão. E aí André pergunta, aliás, Hilário, né? Quer dizer que ela agora apenas se habilita à morte calma? Justamente, confirmou o orientador. Com a cooperação em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortada. Então, o objetivo
do tratamento ou do socorro não é curar a doente, do ponto de vista do corpo físico, não é curar o corpo físico, não é? Mas é curar o espírito. Eu me recordo daquela passagem de Jesus, do caso dos 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer. E ele pergunta: onde estão os outros 9? Certamente os outros 9, uma vez que se viram de posse novamente da saúde do corpo, voltaram para a vida que lhes aprazia, para contraírem novas enfermidades. Então, nessa passagem, o fato de alguém voltar para agradecer e de ser apenas um indica duas coisas. A primeira, como é difícil, como é raro, né? Alguém reconhecer e ser grato, né? A segunda é que esse que foi grato, ao expressar a sua gratidão, revelou que estava verdadeiramente curado. Ou seja, é, é importante, é necessário, é indispensável, né? A mudança de atitude. Nesse caso aqui, ela já estava é, se preparando para o desencarne. Então, não se trata de salvar o corpo, mas se trata de restituir o equilíbrio ao espírito. Então prossegue Clarice dizendo assim: dedicar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o caminho. Mas agora, Clarencio profere aqui uma frase lapidar. Ele diz assim: a enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens, constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. E a gente fica pensando assim, como é diferente, né? O ponto de vista espiritual do nosso ponto de vista no mundo físico. Porque normalmente as pessoas dizem assim: ah, eu acho que a morte boa é aquela em que a pessoa morre dormindo e não dá trabalho para ninguém, não é? Então ela morre como um passarinho. Parece boa, né? É, e às vezes ela diz assim: ah, eu detestaria ficar doente, precisando dos outros, dando trabalho para os filhos, né, para os parentes, precisando da ajuda alheia. Naturalmente que nós falamos isso do ponto de vista em que as nossas vistas alcançam. Porque, sob a interpretação espiritual, a situação é bem outra. Muitas vezes aquele que desencarna em sono, dormindo, ele demora mais a se adaptar ao mundo espiritual, porque a perturbação após a morte aumenta. Veja, ele desencarnou dormindo. Quando acordar no dia seguinte, como estará? Numa situação que ele não conhece, numa situação para a qual ele muitas vezes não se preparou. Quantas vezes nós vamos dormir toda noite esperando acordar no outro dia, não é? É, existe um livro, Educação para a Morte, eu acho que é do Hermílio Miranda, que ele diz assim: vou dormir, não sei se vou acordar. Né? E a gente, aqui, do nosso ponto de vista, a gente imaginar que deve ser muito bom, não é? Foi dormir, não acordou, porque a gente está vendo o corpo, a gente não sabe o que aconteceu com o espírito. E é claro que o que vai determinar a condição, no final das contas, do espírito no mundo espiritual é a forma como ele viveu a vida inteira. Isso é mais importante do que simplesmente a forma como desencarnou. Mas é claro que essa maneira de desencarnar, ela tem um peso, né? No, nas primeiras, é, é,
nas primeiras horas, digamos assim, nos primeiros momentos do espírito, no mundo espiritual após o desencarne. A perturbação, ela pode ir de algumas horas, né, a muitos anos, porque o espírito é atemporal, ou seja, ele não está submetido ao tempo como nós estamos no plano espiritual, de tal maneira que podem se passar 20 anos e ele achar que se passaram apenas 2 dias. Temos isso acontecendo assim com certa frequência na reunião mediúnica, em que o espírito pensa que se passaram 2 dias, 3 dias e já se passaram 20, 30 anos, porque ele perdeu essa noção do tempo. Mas o fato é que Clarencio diz assim, que a enfermidade longa, aquela em que a pessoa vai definhando pouco a pouco, aquela em que muitas vezes os familiares, né, ficam sofridos. A família faz uma espécie de revezamento para acompanhar o doente, não é? Torcendo pela reabilitação que não virá. Então ele vai, né, aos poucos gastando o fluido vital, ou desgastando esse fluido até que chega o momento em que a morte se dê. E aí nós ficamos pensando nesse significado da enfermidade longa, porque ela dá tempo ao espírito de refletir, ela dá tempo ao espírito de, ao refletir, mudar de opinião, mudar de ponto de vista, arrepender-se dos erros, das atitudes que tomou. E essa é a grande vantagem, se é que podemos usar essa expressão, o grande benefício do, da enfermidade longa, dar ao espírito ainda encarnado a oportunidade de repensar as suas atitudes, o seu comportamento, os seus sentimentos. Então ele tem tempo para se despedir do mundo físico e tempo para se preparar para o mundo espiritual, né? Dr. Bezerra de Menezes passou 3 meses sendo visitado, né, sem poder se mover para desencarnar. Kardec desencarnou rápido por um aneurisma, né? Mas naturalmente que nesse caso dessa senhora, Clarence faz essa observação, né? Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Ou seja, é, digamos assim, a pessoa se demora um pouco mais aqui e o espírito se prepara para o mundo espiritual. Na morte muito rápida, eles sofrem uma certa dificuldade. Vamos à frente, porque nós não entramos ainda na essência da questão, né? Zulmira e Odila. Zulmira, Odila, a primeira esposa, não é? E, e Odila, perdão, Odila, a primeira esposa, e Zulmira, a mulher que a substituiu no lar, né? Também esposa. Odila sente ciúme do marido, dos filhos, considera-se roubada, digamos assim, dos seus e do seu lar. Vê em Zulmira um oponente. Zulmira, por sua vez, muito possessiva, começa a ter ciúmes do relacionamento do marido com os filhos da primeira mulher. E aí a gente vai pensar um pouquinho, né? O que é o amor? Será que nós sabemos mesmo o que é o amor? Quantas vezes nós substituímos o amor pelo sentimento de posse, como se o outro fosse propriedade nossa? E começamos então a
vivenciar um comportamento de desequilíbrio. É o comportamento de quem está preocupado em se apossar das pessoas, dos lugares. Então, nós temos esse ponto em comum entre o espírito encarnado de Zulmira, a segunda esposa, e o espírito desencarnado de Odila, a primeira esposa. É, sentimento de posse. E qual é o problema de Zulmira? É que, além de invejar, né, de se sentir incomodada com o relacionamento do marido com os filhos, ela começa a desejar o mal da criança, do Júlio, porque são dois irmãos, é, e ela começa a desejar o mal da criança. E isso nos remete a duas reflexões. A primeira, será que nós somos ciumentos? Até que ponto nós somos ciumentos? Até que ponto nós podemos estar reproduzindo de uma forma ou de outra esse comportamento desequilibrado? É, Leon Denis tem um capítulo muito interessante chamado A Disciplina do Pensamento, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele diz que o pensamento é um assunto tão importante que deveria ter prioridade em nossas preocupações. Como eu estou pensando? O que eu estou desejando? Porque é muito comum a pessoa dizer assim: não, eu sou uma pessoa normal, não é? Querendo com isso dizer que ela pode sentir tudo o que as outras pessoas podem. De certa forma, pode mesmo, mas não deve, né? Principalmente dessa questão do ciúme, porque ele vai distorcendo a realidade. E nós vamos ver que o grande drama é esse. Em nome de um amor, que na verdade é um sentimento de posse, né? A desencarnada persegue a encarnada, por ter, digamos assim, facilitado a morte do filho, né? Do garoto que se afogou na praia. Ela meio que deixou a criança, não é? A própria sorte, e a criança acabou se afogando. Então, Odila, a mãe do menino, a mãe desencarnada, acusava Zulmira. E a própria Zulmira tinha um plugue de culpa, porque a obsessão é justamente isso: é o predomínio, ou melhor, o domínio de uma mente desencarnada sobre um encarnado. A obsessão clássica, né? Porque nós temos obsessão entre desencarnados, entre encarnados, de encarnado para desencarnado. Mas a obsessão clássica é essa, né? De um desencarnado sobre um encarnado. Por quê? Porque naquela acusação há um sentimento de culpa do espírito encarnado que se que reconhece, né, a sua falha. Então, se não houvesse esse sentimento de culpa, não haveria como estabelecer a ligação. Mas ela tem o sentimento de culpa. Ela sabe que em algum momento ela desejou aquilo. Então ela não foi pessoalmente pegar a mão da criança e levar para o mar para a criança morrer afogada, mas ela desejou isso. Esse é o grande problema. O que será que nós estamos desejando no nosso dia a dia? Será que pela nossa consciência ainda perpassam esses desejos descontrolados, esses desejos irracionais, esses desejos que são fruto ainda do nosso egoísmo, não é? Por isso a gente pergunta: o que é o amor? Porque a mãe desencarnada
que perseguia a madrasta, digamos, da criança, que também desencarnou, não perguntava pelo filho no sentido de querer saber como ele estava, se ele estava bem, não é? Porque ele tinha desencarnado. Não vamos verificar em nenhum momento essa preocupação de socorrer o filho, de ampará-lo, de ir buscá-lo onde ele estiver, de saber das suas necessidades. Não é isso que dirige Odila na, no seu raciocínio, na sua motivação. A sua motivação é apenas a de perseguir, acusar, intimidar, confrontar, fazer a outra sofrer, a sua adversária. Aquele sentimento maternal em relação ao filho não aparece na narrativa. Gente, eu estou conversando aqui considerando que todos leram, tá? Me perdoem se eu passei por essa, sem esclarecer essa observação, sem fazer essa observação. Então, é, ela usou esse pretexto do amor, né, para nutrir o ódio que ela já tinha por Zulmira. Olha que coisa. E Zulmira, por sua vez, teve o grande problema de realmente desejar o mal da criança. Por isso a gente costuma dizer: cuidado com o que você pensa, porque isso pode se tornar realidade. Por isso Chico Xavier dizia: nós não somos culpados por um pássaro passar sobre a nossa cabeça. Mas se ele quiser fazer ninho na nossa cabeça e nós deixarmos, nós somos responsáveis. O que significa isso? Não é? Mil ideias podem passar por nós, mas nós somos responsáveis por aquelas ideias que nós agasalhamos, por aquelas ideias que nós recepcionamos, fortalecemos, mesmo que elas não sejam postas em prática, mesmo que elas nunca aconteçam. Essa é a grande questão. E aí, André Luiz quer saber exatamente qual é o comprometimento de Zulmira, não é? Será que ela realmente é culpada pela morte da criança? Não é? É, essa é a grande questão, né? Será que Zulmira, é, assim, ela foi a responsável por Júlio ser tragado pelas ondas, né? Ela carrega essa responsabilidade e a gente vai ver que não, porque Júlio já tinha sua programação reencarnatória, que previa esse desencarne. Então, afinal, qual é a responsabilidade dela? É o fato de ter desejado isso. Ou seja, ao desejar, ela criou uma situação difícil para si mesma, uma zona nebulosa em que ela não tem a consciência de que fez tudo o que podia para evitar a tragédia, não é? Uma certa indiferença, uma certa negligência com a situação. E é isso que a prejudica. Então, é muito interessante isso, porque às vezes nós conversamos com pessoas que ficam um pouco confusas sobre os limites da sua atuação. Afinal, eu faço isso ou não faço? Porque se eu fizer, vai dar tal consequência, e se eu não fizer?
E a gente costuma dizer assim: olha, pergunte à sua consciência. Porque se ocorrer o pior, né, se o pior cenário prevalecer e você tiver cumprido o seu dever, você estará tranquilo. Agora, se a coisa fica assim nebulosa, você deixou para lá, não é? Você largou mão daquilo, é, e acontece o pior, mesmo que você não tenha praticado o ato da a ação, né? A omissão também produz consequências. Então, a dor, a dor que nós observamos aqui de Zulmira é essa dor que ela mesma provocou para si, porque a criança desencarnaria de qualquer forma, ou seja, estava previsto já que ela desencarnaria. Mas Zulmira não sabe disso. E se debate, ela quase que se afoga, né, digamos assim, no lodaçal da intenção ruim, da intenção descalibrada, do desejo de que aquela criança morresse, na ilusão de que isso faria com que o amor do seu companheiro por ela aumentasse, ao contrário, diminuir, porque é mais uma dor que ele tem que carregar. E aí, quando nós amamos realmente uma pessoa, nós desejamos o que é para ela, não é? Então, eu amo muito tal pessoa. Então, se o amor é verdadeiro, eu desejo que ela seja feliz. Mesmo que ela não fique comigo, porque o importante é que ela seja feliz. Não é esse sentimento egoísta de posse, né? Eu farei tudo para fulano ou fulano ficar comigo, mesmo que ele fique triste, arrasado, perdido na dor. Isso não é amor, né? E mais uma coisa, nós somos marcados magneticamente pelo que fazemos, pelo que pensamos, pelo que somos. E nós somos o que fazemos e o que pensamos, o que sentimos. Então, por um efeito que Hermínio Miranda chamava de bumerangue, né? Pela lei de causa e efeito, nós acabamos recebendo aquilo que damos aos outros. Na verdade, nós só temos o que damos. Então, mesmo não tendo sido responsável é, pela morte do garoto, como a mãe desencarnada acusava, ela se sentia responsável, porque ela não tinha resolvido consigo mesma esse problema. Gente, como o tempo passa rápido, né? É, então, o que que Odila diz? Já estou acabando aqui, tá, gente? Ela diz assim, ó. Não permitirei que Amaro te ame, alimentaria a antipatia dele contra ti, atormentaria as pessoas que te desejarem socorrer, destruirei a própria casa de que te apossaste e me pertence. E aqui é o momento da gente dar outra parada. O que é que nos pertence? Se nós chegamos a esse mundo sem nada e sairemos sem nada. O que é que verdadeiramente nos pertence? É, então nós precisamos aprender a nos despedir das situações, dos lugares, das pessoas, para não ficarmos nessa situação de quem desencarnou, mas não quer aceitar a realidade, para quem não quer se assumir como um aprendiz, né, da eternidade, um eterno aprendiz. Então, muitas vezes, esse sentimento de posse dos lugares, das pessoas, dos cargos, ele é uma espécie de escravidão, porque o espírito fica preso aos lugares,
ficar preso a essas situações para a qual ele não se preparou para se despedir. Dizem que um homem muito rico foi visitar um lugar distante e ele queria falar muito com o sábio de quem ele ouviu notícias. E aí, um dia, descobriu onde o sábio morava e chegou lá. Ele era muito rico. E o sábio morava numa casinha muito pobrezinha, só tinha uma cama modesta, uma cadeira e uma mesa. Ele olhou para o sábio e disse: Mas o senhor não tem nada aqui. Ele... Aí o sábio disse: Você também não. Não, eu tenho muitas coisas. É porque eu vim para cá viajar. Eu estou de passagem. E o sábio disse: Eu também. Né? Ele estava de passagem pelo lugar. O sábio estava de passagem pela vida. Eu também tenho poucas coisas. Estou de passagem. Então, nós não podemos esquecer isso, que nós estamos de passagem. E todos aqueles que fazem grupo, fazem parte do nosso grupo familiar e que nós amamos, e os amigos, e as pessoas que nós vamos, né, arrebanhando na caminhada da vida, todos estão de passagem. Então, que nós consigamos usufruir das companhias, alimentar os afetos e cumprir com os deveres para que a nossa consciência fique tranquila, sabendo que também estamos de passagem, para que não venhamos a desencarnar. Tem gente que fica presa a móvel, gente. Não é mole, não. A joias, não é? Então passam-se 200 anos, a criatura está lá ainda, desencarnou, mas não sai do lugar. Está preso. Tem um companheiro, está lá no céu e inferno, matou o irmão por causa da herança. E quando desencarnou, como o motivo do crime foi a herança, ele desencarnou e não conseguia sair da casa. Já estava há 200 anos lá. Então precisamos entender que nós estamos de passagem e que precisamos marcar as pessoas com o perfume do nosso carinho, da nossa convivência carinhosa. Às vezes são as faíscas, mas a gente conserta, né? E vai tocando a vida, aprendendo junto, crescendo junto, mas com essa ideia de que nós estamos de passagem, sabe? Então, procure resolver as suas dores, procure resolver os seus conflitos, sobretudo com as outras pessoas, porque nós estamos de passagem. E se a gente não fizer grandes coisas na vida, não criar um orfanato para 500 crianças, se a gente não conseguir fazer coisas incríveis, o incrível para nós é no nosso nível. Então, tratar bem alguém, ser receptivo, plantar a esperança, a união, procurar aprender, curar o espírito, né? E não apenas o corpo. Meu amigo, eu acho que já está mais ou menos na hora. Alguém deseja fazer uma pergunta? Eu estou à disposição. Desculpem, eu acho que eu até atropelei o tempo, né? Que nada, meu amigo. Tá gostoso ouvir você e suas considerações. Mas temos aí 11 minutos. Aquele que quiserem dividir, conversar, fazer alguma pergunta a Valmir, fica à vontade. Antes, queria agradecer ao Valmir pela sua condução no estudo, foi muito bom. Conforme o Fernando falou, a gente está aqui viajando aí com as suas palavras, com as suas considerações. E enquanto você falou do tratamento daquela senhora com câncer, Valmir, eu fiquei pensando, né, que você iniciou sua fala dizendo que esse livro foi escrito em 1954, Foi né? publicado, é isso. Isso. Então a gente tem que fazer uma retrospectiva antes disso. E nessa época, essa senhora sofrendo de câncer, o tratamento médico na época deveria ser muito precário, né? Então os Exatamente. recursos quase assim mais fundamentais vinham da espiritualidade, né? Para amenizar Exatamente. a dor, aliviar o sofrimento,
né? Então, toda essa terapia, com certeza, deve ter ajudado bastante. E uma outra Mas coisa você também que eu. sabe, assim, desculpe, é, ainda hoje, com todos os recursos, ainda é muito difícil, né? É, Tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Hoje há mais chances de é, recuperação, né? mas Mas aí diga, diga. para remédio para amenizar a dor, né? A morfina, essas coisas, eu não sei quanto que foi inventado, mas com certeza, né? Na época que essa senhora estava sofrendo, não devia de existir. E outra consideração que eu também não tinha atinado para isso, né? A Odila preocupada com a mulher ter tomado o lar dela e em momento nenhum ela se preocupou em saber a situação do filho, né? Eu Exatamente. li essa coisa e não parei para refletir sobre isso, né? É. Olha o Há, ciúme há como que uma, envenena. há uma história, né, de Salomão, né, em que duas mulheres reivindicavam a mesma criança. Era uma criança recém-nascida que não falava. E aí, esse problema foi levado a Salomão. Como é que ele iria descobrir qual a verdadeira mãe da criança? Então, ele ouviu, né, as partes e, e determinou que a criança fosse cortada ao meio. E nisso, uma das mulheres é, gritou, dizendo: Não, eu prefiro que ele vá para a outra. Eu não quero mais. Aquela era a verdadeira mãe, porque ela desejava o bem do filho, mesmo que o filho não fosse não ficasse com ela. Ela abriria mão do direito de ter o filho para que ele continuasse com vida, enquanto aquela que não era mãe não se preocupou com isso, não é? Então, assim, quando nós dizemos que amamos alguém, esse amor é o amor que quer a felicidade da pessoa. Não é o amor que quer possuir a pessoa como se ela fosse um objeto. Né? Não é o amor que quer é, enclausurar, escravizar a pessoa ao seu próprio pensamento, né? Ao seu próprio modo de ver. O amor verdadeiro liberta e só aumenta, só cresce. Aquilo que a gente chama de amor, que deixa o outro infeliz, que cria dificuldades, pressões, etc., na verdade ainda não é o amor. Muito bom, Babi. Eu gostaria só de fazer uma ressalva aqui. Ressalva não, um comentário, né? Quando Clarencio diz assim, o oceano é miraculoso reservatório de forças. E mais abaixo, qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. E também ele fala das árvores, né? Então, assim, Isso, só que Deus nos dá, e a gente às vezes não enxerga isso, que a gente tem para se restaurar, né, na exa- natureza. Nós estamos exatamente. aqui, podemos aproveitar, usar isso, é dádiva de Deus, e a gente nem observa a vida tão corrida. Nós andamos pela rua, nem observamos essas coisas bonitas, né? Você passa em frente a uma praia, quem mora, eu tenho um cunhado que mora em Cabo Frio, e eles não vão à praia, eles passam naquele calçadão e não veem o mar, não observam, não tragam aquele ar, né? Não É uma coisa usufruem, né? impressionante, não usufruem. E assim nós aqui também em Friburgo, com as nossas montanhas aí, com o nosso, né? É uma coisa interessante que isso aí me mexeu comigo. Falei, gente, a gente tem que aproveitar essas Exatamente. dádivas de É, Deus, né? houve um tempo em que se considerava progresso o desmatamento, né? A É, cimentificação, né, do solo, né? Se considerava que era o progresso que estava chegando, e na verdade não era, nunca foi, não era. né? Porque O destruir a contrário, natureza não vai nos levar a uma situação melhor, né? de jeito Então, nenhum. a forma como a espiritualidade apresenta a natureza, né, com recursos que nos são inacessíveis do ponto de vista material, com os olhos da matéria, né, é profundamente rica. E mesmo com os olhos da matéria, a gente observa assim que quantos remédios, né, para a cura de doenças complexas,
do corpo Achamos na físico natureza. são criados a partir da pesquisa com a natureza, né? Da Isso. pesquisa na flora, né? É, principalmente na flora. Então, mas na fauna também, em alguns casos. Então, nós fazemos parte da natureza, né? A natureza não é alguma coisa que está fora de nós é que estamos dentro dela. Que bom Isso aí. será no dia em que o homem conseguir perceber isso, né? É, muita Tal- gente já percebe, né? Talvez, Valmir, seja quando o contato com essa beleza divina, né, a pessoa desliga o pensamento, né? Ele muda a faixa vibracional dele, muitas vezes buscando, quando ele para sentir, né, todo esse conteúdo que você, Yara, colocou, né, seja na serra, seja no mar, seja numa flora, ele para ali para ele sentir o ambiente em que ele se encontra, a faixa de vibração dele muda, onde ele possa captar os benefícios de tudo, né? Você quando retorna lá, que trata dessa irmã em que está sendo ali reconciliada pelo plano espiritual para que ela tenha resignação para o fim da existência, você vê um livro de 54, mas Joana de Angeli, em outro livro de 1999, trazido de Valdo Franco, que é esse Dias Gloriosos, vai dizer que também ratificar o que André traz e vai informar para a gente que esta cura ou esta permanência na resignação está muito imposta ao nosso pensamento, aos nossos desejos, né? A nossa fé, a nossa prece que fazemos. E muitas vezes ela até continua o capítulo falando de pensamento e doença, dizendo que a gente pode se revoltar, né? Pode aceitar e se resignar, ou pode aceitar se resignando e seguir a sua jornada com aquela moléstia que se instala a hora no corpo, né? Então a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e vê a prece que Vianney deixa no capítulo 8, né? Quando vai tratar daquela jovem, que eu até busquei o Evangelho, que diz assim: ó, em vossas aflições, portanto, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do vosso coração, meu Pai, cura-me, mas fazei primeiro com que a minha alma enferma seja curada. Então, muitas vezes, a gente quer a cura do corpo, Exatamente. mas a gente não sabe que quem está doente é o espírito, Uhum. necessitando muito mais do que o corpo. É Isso é o verdade. início, né? O início de narrativa que Vianney traz, de conselho para aquela assembleia que está unida ali, tentando ver se aquela jovem volta a enxergar. Então a gente perde muitas coisas. Daí Jesus trazia a lição de que a gente tivesse olhos de ver e ouvido de ouvir, porque muitas vezes a gente não consegue chegar a toda essa beleza que está em nossa volta. É verdade. O Casimiro Cunha tem um versinho que diz assim: que o pranto das grandes mágoas não te faça esmorecer. Olhos que nunca choraram raramente sabem ver. Então, às vezes a gente está ao lado da beleza, está envolvido pela beleza, mas não tem olhos para enxergar a beleza, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Acho que a gente está no Só um limite, ou pequeno. não? Oi, Valmir, boa Oi, noite. boa Só um noite. pequeno comentário. É interessante que quando eu estava lendo esse parágrafo desse episódio que passa no mar, dessa senhora que vai lá se energizar, eu lembrei de uma cena de um filme Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage Nicolas Cage e Nicole Kidman, né? Eu acho, se não me falha a memória, em que aqueles espíritos, que eram espíritos guardiães, eles vão num determinado, no final da noite, vão justamente se reúnem na praia para buscar essa energização, né? Então, Exatamente. Nós temos muitas obras que falam dessas reuniões na praia, não é? é, É, Manuel Filomeno de Miranda fala dessas reuniões no mar, né? O próprio André Luiz em diversos livros.
E isso só reforça a ideia, né, de que o mar não é só o que a gente está vendo, ele é muito mais do que nós não estamos vendo, né? É. Sim. E, infelizmente, Zulmira, quer dizer, Odila, principalmente, não está aproveitando naquele instante ali, com toda essa energia, né, de refazimento, de bênçãos que existe nesse oceano, como ele mesmo descreve, é, porque ela está com a mente completamente fechada e obstruída por aquele ódio que você comentou, né? Ao invés dela Veja, trabalhar o amor, é o ódio que ela vai nutrir mais. veja que, sabendo se desencarnada, não é? Ela não consegue se livrar do sentimento de ciúme, né? Ela não consegue se livrar, da ideia de que alguém lhe roubou alguma coisa, quando na realidade não se roubou nada, né? Ela que não conseguiu Se se desprender, desligar dali, se né? desapegar, né? Exatamente. O Simonetti conta a história de um senhor que 20 anos depois de desencarnado, podia ser visto ao lado do caixa. Ele tinha uma padaria, né? Ele desencarnou e não saiu de lá. 20 anos depois, ele ainda estava ao lado do caixa. Por É, quê? Porque ele não aprendeu, né, a se desapegar das coisas, né, dos é, lugares, né? Então, isso é uma reflexão muito interessante, né? Porque todos nós somos futuros desencarnados, né? Então, com certeza. então, isso. Então, assim, é, a gente tem que perceber a vida fluindo, né? O passar da vida e fruir, né? Aproveitar os bons momentos, viver esses bons momentos, mas sabedores de que vai chegar a hora que a gente vai embora, né? E aí a gente tem que ir com o coração leve, né? Com o coração aberto para novas possibilidades. Então, tem muita gente ainda presa, né, a lugares, a coisas, né, a Sim, situações que ela não admite que seja diferente, né? Então, essa vontade de reter, né, as posições, os lugares, as pessoas, ela é reveladora de um desequilíbrio interior, né? De que a pessoa não se vê como espírito imortal. Ela não se abre para novas possibilidades. Às vezes a gente recebe pessoas, né? Espírito é gente, espíritos na reunião mediúnica, é, e eles ficam assim, mas e meus filhos e minha família e tal? Pela narrativa, às vezes a gente nota que já aconteceu há muito tempo. E a maior dificuldade é essa, né? O tombo, assim. Gente, olha, é, isso provavelmente já faz um certo tempo. Quer dizer, se faz um certo tempo, bota aí 10, 20 anos. As crianças já cresceram, já seguiram o seu caminho, né? Outras vezes o espírito ele estava perseguindo uma pessoa de um grupo que foi todo mundo assassinado há muito tempo e assim todo o pessoal do grupo dele, aquele que desencarnou e por causa deles ele estava perseguindo uma outra pessoa, todos eles já tinham se recuperado, já estavam bem no mundo espiritual, porque cumpriram sua programação. Só ele que ficou preso àquela ideia da vingança, e eles estavam aguardando, esse grupo todo, que ele fosse esclarecido, porque ele vibrava no outro tom, ele não via essas pessoas, esses amigos desencarnados que já estavam bem. E todos eles muito preocupados com o companheiro, né? E aí, quando ele tomou consciência de que ele tinha investido séculos e séculos na, na consumação de uma vingança, que na cabeça dele seria a justiça, na verdade, na conversa ele percebeu que ele só tinha perdido tempo, porque todos os outros estavam muito bem e ele ainda estava alimentando aquela fantasia de que a vingança ia levar a alguma situação boa.
né? Então, assim, fazer esse exame, né, de nós mesmos, de vez em quando é bom, diante das situações, das pessoas. É uma coisa íntima, né? É uma coisa, assim, na intimidade de cada um. Mas é bom para a gente não cair nessas armadilhas, né? Sim. Valmir, eu queria reiterar a nossa gratidão pelo pela sua, como é que se diz, ajuda e auxílio ao nosso grupo, né? Compreender mais um pouco essas reflexões do livro. Convido a você, desde já, permanecer conosco. Nós vamos até a vida continua. Aí Oh, que legal. dentro das suas disponibilidades, Que que você bom, continue obrigado. conosco, né? Então, iremos lembrando que semana que vem nós vamos receber nosso Ciertal, no capítulo 6, Trabalhadora da Nossa Casa, e convidar a Aline para encerrar para a gente. Boa noite a todos. Gratidão ao Valmir, que nos apresentou esse estudo maravilhoso hoje. Bem, meus queridos, vamos continuar unidos nesse pensamento de união, de amor, Deus Pai, de amor e bondade, Jesus, nosso querido irmão de todas as horas, nosso mestre guia, nosso modelo, aos benfeitores do estudo dessa obra, que nos possibilitam estar aqui unidos, mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos benfeitores do querido Valmir, que Obrigado. nos trouxe tantos grandiosos esclarecimentos hoje, que possamos modular, ter mais cuidado e consigamos modular os nossos pensamentos de maneira mais efetiva, para que a gente possa alçar melhor, né, mais alto na nossa vida real, na nossa vida espiritual. E pedimos licença agora para encerrarmos esse momento de estudo, todos muito imensamente agradecidos. Graças a Deus, e que assim seja.